Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos nós aqui, né? Como o sistema respiratório era muito tranquilo, né, da gente trabalhar, bem curtinho, a gente vai aproveitar para esse tempo para trabalhar também sobre a parte do sistema cardiovascular, que é um pouco maior, um pouco mais puxadinho, mas nada muito assustador também, né? Então, quero que vocês acompanhem aí o capítulo 13 junto comigo, né, na apostila de vocês, para a gente introduzir. Então, o sistema circulatório, como a gente sabe, ele é um sistema fechado, né, pessoal? Porque as artérias, veias, capilares, arteríolas e vênulas, que são os vasos de pequeno, grande e médio calibres, é como se a gente pensasse num cano, né, numa tubulação, onde um cano ele passa ali a água passa pelo cano sem extravasar. Assim funciona o sistema circulatório. Então, por isso a gente fala que ele é um sistema fechado, onde o sangue flui através das artérias, veias, né, de uma maneira muito fácil, né, muito fluida mesmo, e por ser um sistema fechado. Então, sem comunicação com o exterior, a partir do momento que a gente tem uma comunicação com o meio externo, a gente poderia ter a presença dos micro-organismos, né? Como, por exemplo, as bactérias, e aí levar o paciente a um quadro de sepse, ou seja, aquela famosa infecção generalizada. Então, esse sistema tem que ser fechado e não pode, obviamente, ter comunicação com nada que esteja de fora, né? Então, constituindo por tubos, que esses tubos nós chamamos de vasos, os vasos sanguíneos, que podem ser. Vou escrever aqui, ó, num cantinho. Esses vasos sanguíneos podem ser as artérias, as veias, os capilares, as arteríolas e as vênulas, né? Então, todos esses são os vasos sanguíneos, certo? E por uma bomba precursora que tem como função impulsionar o sangue por toda a rede. Que bomba é essa? O coração, né? Que é o coração que manda sangue para todo o restante do corpo, né? Então, aquele movimento de tum-tá, né? Então, de sístole e diástole. A função básica do sistema cardiovascular é de levar material nutritivo e oxigênio para as células. Que material nutritivo é esse? O sangue, com todos os seus elementos, né? Com os sais, né? Com os íons, né? Tudo que é constituído, tudo que está presente no sangue é material nutritivo. Só que, além disso, oxigênio para as células também. Se não chegar oxigênio nas células, obviamente a gente passa a ter morte das células e, obviamente, morte do tecido, né? Que leva ao quadro que nós chamamos, vou colocar aqui entre parênteses, de necrose. Ixi, não tá dando, hein? É o quadro que a gente chama de necrose tecidual, né? Essa necrose tecidual é nada mais, nada menos que a morte do tecido. Tá saindo uma letra estranha aí. Então, a necrose tecidual que é a morte daquele tecido porque não chegou oxigênio até ele. E tudo, né, precisa de oxigênio, né? Então, além dessas funções, né, então é necessário que haja um transporte de gases, transporte dos nutrientes, transporte dos resíduos metabólicos, né, ou seja, aquilo que não é necessário é mandado, por exemplo, para um sistema excretor, né, para sair através da urina. Transportar hormônios como a insulina, certo? Ou glucagon, não sei se vocês já ouviram falar, quem nunca ouviu falar, a gente ainda vai estudar sobre eles. Transportar calor e outros mecanismos de defesa através das células de defesa que a gente conhece, né? E quais os componentes do sistema circulatório? São esses aqui, ó. Sangue, os vasos sanguíneos, que nós já falamos, artérias, veias, capilares e até eu acrescentei para vocês as vênulas, o coração e os vasos linfáticos. Tudo isso faz parte do sistema cardiovascular. Então, o que é o sangue? Sangue, como a gente sabe, é um líquido, né? Um líquido bem viscoso. A gente fala que o sangue ele é um fluido. Por que ele é um fluido? Porque ele é produzido constantemente, né? Então, lembra que quando nós falamos entre diferença de fluido e secreção, fluido é aquele tipo de líquido que é produzido constantemente, independente da necessidade, né? Então, a todo instante que a gente está aqui, o sangue está sendo produzido e circulado. Então, é líquido viscoso, um fluido viscoso, de coloração avermelhada, obviamente. Por que o sangue é vermelho? Porque tem uma proteína lá, né? Um pigmento que dá cor para ele. Esse pigmento a gente chama de hemoglobina, certo?
com um cheiro peculiar. Já viram um cheiro de sangue, né? E tem um cheiro do ferro, porque o ferro tá ali presente nele também. E sabor salgado. Está contido num sistema fechado, como a gente já falou, um sistema de canais impulsionado pelo coração. O sangue leva nutriente até as células, que nós falamos também, porque se não tiver nutriente nas células, as células morrem, né? Que nutrientes são esses? Tá aí, ó, especificamente falando para vocês. Proteínas, lipídios, glicídios, que são os carboidratos, sais minerais, água e vitaminas. Então, o sangue precisa disso tudo. Além disso, como nós também já falamos, transportar os gases, né? Como, por exemplo, oxigênio, retirando o gás carbônico. Lembra? Sangue entra, o ar entra oxigenado e sai desoxigenado. Então, entra O2, sai CO2. Tudo isso também é feito através do sangue. A quantidade de sangue de um indivíduo varia de acordo com a idade, sexo, musculatura e outros fatores, né? Obviamente, uma pessoa mais baixinha tem menos sangue, uma pessoa mais... uma mulher tem menos sangue, um menor volume sanguíneo do que um homem, né? Geralmente. Ou vamos dizer assim, né? Aqueles bombadões tem volume sanguíneo maior do que aquela pessoa, né? Mais fraquinha, mais miudinha. Né? E o volume médio de quantidade de sangue varia em torno de 4 a 6 litros de sangue, né, em um adulto. Então, é uma quantidade razoável aí, né, considerável, né. O sangue, ele é composto de quê? Ele é composto de parte líquida, essa parte líquida nós chamamos de plasma, além de água, substâncias nutritivas e elementos residuais. Então, agora vamos falar quais são. E a parte sólida. Essa parte sólida, que são os elementos figurados, a gente vai ver que elementos são esses, e as células, que são as mais importantes, que são eles glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, glóbulos brancos, ou também chamados de leucócitos, e as plaquetas, que ficam ali. Então, o sangue tem plasma, esse plasma é um líquido amarelado, depois eu vou colocar uma imagem para vocês, que aqui não me permite. Um líquido amarelado, um amarelo claro, né? A gente vê muito facilmente esse plasma. E nesse plasma tem o quê? Tem água, tem açúcar, tem gordura e tem sal mineral, além de conter hormônios também, enzimas e anticorpos. Só para a gente frisar, anticorpo é aquilo que é necessário para ter proteção, né? Então, em época aí de pandemia de Covid-19, o ideal é que a gente produza a maior quantidade de anticorpos possíveis para, em caso de um possível processo infeccioso pelo coronavírus, que o organismo consiga reagir, responder a esse vírus através dos anticorpos, certo? Então, no plasma, vamos voltar, ele é um líquido amarelado que é constituído por água, enzimas, sais minerais, açúcar, anticorpo, tudo isso tem no plasma. Além dos elementos, nós temos as células que nós citamos. Essas células são, por exemplo, as hemácias, que podem ser chamadas também de eritrócitos ou de glóbulos vermelhos. Né? Função das hemácias. Função importantíssima, que é essa daqui, ó, transportar gases, como, por exemplo, oxigênio e gás carbônico. A gente pode resumir nisso. Onde são produzidas essas hemácias? Estão produzidas na medula óssea vermelha e logo elas são destruídas pelo fígado e pelo baço. Tá? Então, fígado e baço tem função no processo de destruição. Por quê? Porque completou o tempo de vida, que é de 120, obviamente elas têm que ser destruídas, né, pessoal? Não pode ficar essas hemácias velhas ali e nem precisa. Quantidade de hemácias chega a 5 milhões por centímetros cúbicos de sangue, né? Então, é muita hemácia que a gente tem, tá? É a maior quantidade de células que a gente tem no organismo é de hemácia, tá? E eu falei para vocês que o sangue, ele é vermelho por quê? Porque dentro dessa hemácia tem um pigmento, tá? Aqui, ó, o pigmento chamado de hemoglobina. É esse pigmento aqui que dá a cor vermelha para o sangue, tá bom? Então, por isso que o sangue é vermelho. Além das hemácias, nós temos os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, né? Que tem função importantíssima também, que é a função, vamos sublinhar a palavra defesa. Tá? Então, a defesa ela é cumprida no organismo através das células que são conhecidas por leucócitos, né? E eles são subdivididos nesses tipos aqui, que até não vem ao caso da gente esmiuçar isso agora, mas a gente precisa saber pelo menos dos nomezinhos, né?
Então, são subdivididos em neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos. O que a gente precisa entender? Que todos esses nomezinhos aqui são de leucócitos, mas o que mais a gente precisa, né, o grosso mesmo disso que a gente precisa entender é que esses leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, têm função de defesa do organismo. É como se a gente falasse de soldadinho. E ele está presente aonde? No sangue, junto com a hemácia, ok? E as plaquetas, que as plaquetas está muito certo aqui na apostila quando diz assim, são fragmentos de células da medula óssea, ou seja, plaqueta não é bem uma célula, tá? Propriamente dita, pessoal. Ela é mais um fragmento mesmo. Uma célula grande que vai se dividindo em pedaços muito pequenos, originando essas chamadas plaquetas. Qual que é a função da plaqueta? Eu vou sublinhar essa palavra aqui, ó, coagulação. Função da plaqueta é promover coagulação. Quando, por exemplo, você está cortando uma carne aí na sua casa e você se corta, né? Corta o dedo com a faca. Começa a extravasar o sangue e é necessário que uma hora ele pare, né? Ser estancado. Por que isso acontece? Porque existem plaquetas. Então, essas plaquetas precisam se juntar umas às outras para que haja o processo de coagulação do sangue. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de hemácias, a gente lembra disso daqui, ó, vou descer para facilitar, dos tipos sanguíneos, né? Então, tipo sanguíneo A, B, AB e O. Quem pode doar para quem? Quem pode receber de quem? Então, aqui fala assim pra gente, ó, pra gente encerrar o vídeo aqui, para não ficar tão cansativo. Então, nas hemácias existem certos componentes, esses componentes a gente chama de aglutinogênio. Quem são esses aglutinogênios? Nada mais que isso aqui, pessoal, ó, A e B. Então, quando a gente fala no tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, é o mesmo que eu falar aglutinogênio A, aglutinogênio B, certo? Dá na mesma. Aglutinogênio A, aglutinogênio B. Tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, ok? Então, bom, quem tem o tipo sanguíneo A só tem hemácia do elemento do grupo A. Quem tem tipo B só tem hemácia do tipo B. Quem é AB? Obviamente tem que ter hemácia do tipo AB, do tipo A e do tipo B, ok? E quem é O? Não tem nenhum aglutinogênio. Por quê? Porque não vai ter nem aglutinogênio A e nem aglutinogênio B. Então, é chamado de O. Então, ele não tem nem o elemento A, nem o tipo A e nem o tipo B. Por isso, ele é O. Estão me entendendo? Então, quando nós falamos aqui, ó, de quem é paciente do tipo sanguíneo A, então vou voltar a recapitular. Quem é tipo sanguíneo A tem aglutinogênio A, tem elemento A. Quem é tipo sanguíneo B tem aglutinogênio B. Quem é grupo sanguíneo AB tem aglutinogênio A e aglutinogênio B. Quem é grupo sanguíneo O tem aglutinogênio, pessoal? Não, não tem, porque ele é O, então ele não tem A e nem tem B, ok? Não é A e nem é B. Além disso, a gente tem o chamado fator RH, que é aquilo que define, eu sou positivo, eu sou A positivo, não, eu sou A negativo. Isso é o fator RH, né? E é esse RH aqui, que muitas vezes, né, dá incompatibilidade nos processos de transfusão. Por exemplo, eu sou A positivo. Se eu sou A positivo, eu não posso, por exemplo, receber de quem é, por exemplo, B, né? E nem quem é A negativo, né? Então, esse RH, ele manda muita coisa aí, né? Então, vamos olhar essa tabelinha aí, acompanhem comigo para a gente encerrar essa parte. Então, por exemplo, o paciente que é A, que sou eu, né? Que é o meu caso, pode doar para próprio A e para quem é AB, porque tem aglutinogênio A. Paciente que é B pode doar para quem é o quê? B e para quem é AB, do mesmo jeito. Quem é AB pode doar para quem tem A sozinho? Não. Para quem tem B? Não. Pode doar para quem? Para o AB. E quem é O? Lembra, já viram falar que o O, ele é o grupo sanguíneo O, é o doador universal? Ou seja, ele pode doar para quem é A, B, AB e O.
né? Então, por isso ele é doador universal. E o AB é receptor universal. Então, se a gente for olhar, todo mundo está convergindo para o AB. Olha lá, ele recebe de quem é A, ele recebe de quem é B, e ele recebe de quem é AB, e ele recebe de quem é O. Estão vendo que as setinhas todas estão convergindo para ele? Então, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Que o O, os pacientes do grupo O são chamados doadores universais. Pacientes do grupo AB são chamados de receptores universais, que podem, obviamente, receber de todos os grupos sanguíneos, e o O pode doar para todos os grupos sanguíneos. Entendido até aqui? Então, a gente vai parar nesse pedacinho para não ficar um vídeo muito longo, cansativo, e continuar no próximo, tudo bem?